Olá pessoal! Depois de alguns meses decidimos criar um vídeo para que vocês possam interagir um pouco mais com a gente, conhecer um pouco mais de nós como profissional e como pessoa. Hoje quem está apresentando o vídeo sou eu, a Paula. Eu sou psicóloga e sócia do blog Saudavelmente. Após algumas conversas com a Bianca do blog Mãe Jovem, a gente viu a necessidade de falar um pouco sobre as crianças que possuem uma deficiência, seja ela física ou algum outro tipo de deficiência. Como o assunto é bastante extenso, hoje eu decidi falar apenas sobre os 4 primeiros e principais pontos que a família pode ajudar no desenvolvimento das crianças desde o descobrimento da deficiência. Para começar, no primeiro ponto, eu gostaria de informar que aqui no blog nós não iremos rotular nenhuma criança como deficiente, mas sim como crianças que possuem deficiência. Essa primeira etapa é essencial para darmos início no desenvolvimento saudável de crianças com deficiência, pois assim quebramos o rótulo principal que acompanha elas desde o ventre, que é quando elas têm aquela famosa frase, ele é deficiente. Vamos lá, possuir uma deficiência não nos torna incapazes, apenas nos traz mais limitações, e essas limitações servem tanto para a família como a própria criança. Aceitação da família. A aceitação da família é um dos principais pontos que a gente pode reforçar aqui. Por quê? Quando a mãe descobre que está grávida, muitas vezes é um susto, mas ela sempre acaba sonhando com a criança perfeita, idealizando ela sem nenhuma doença. E quando descobre, infelizmente, que ela vai possuir alguma deficiência, isso vira um caos total. A família nem sempre está preparada para isso, a mãe e o pai não contavam com isso, e aquela idealização toda às vezes pode morrer. Tem muita gente que até acredita que está criando um monstro na barriga. Isso pode sim afetar a relação dela desde o início, onde ela está no ventre. Por isso, a aceitação familiar, desde que se descobre, é importante, pois assim vocês começam a aprender um pouco sobre a doença, como lidar com ela, como lidar com a deficiência, o que vocês podem ajudar ou não. Nós vamos falar sobre a importância dos contatos externos da criança. O primeiro contato que nós vamos falar aqui é o contato igual, que é o contato de pessoas que possuem deficiência, ou seja, uma criança deficiente com outra criança deficiente. Tem um segundo contato que nós podemos chamar de contato informado, que são aqueles entendidos, ou seja, quando ela está numa escola lidando com um profissional que conhece sobre a deficiência, ou dentro da família, quando a mãe conhece sobre a deficiência, os pais, todos estão entendidos sobre o assunto. E o terceiro contato é o contato misto, que é quando a criança que possui uma deficiência entra em contato com outra criança que não possui a deficiência. Ou seja, essa interação é de extrema importância. Por quê? Ela começa a aprender as suas limitações, como lidar com elas, e muitas vezes até mesmo os filhos que não possuem deficiência, ter esse contato com alguém com deficiência, gera um vínculo maior, a criança já nasce sem preconceitos, aprende a lidar com essas limitações. É claro que esse contato é o mais prejudicial para os pais, porque eles acreditam que a criança vai se sentir inferiorizada. Mas isso não é um problema, até porque esse contato, depois de um tempo, os pais vão acabar entendendo que ele só gerou que a criança pudesse impulsionar dentro dela esse desenvolvimento saudável. Desde criança, desde bebê, a criança acaba tendo um vínculo maior com a família. E geralmente essas crianças que possuem alguma deficiência não conseguem quebrar esse tipo de vínculo. E é importante que eles quebrem, até porque nem sempre vocês estarão do lado dele e é preciso que ele crie essa autonomia. Ninguém está dizendo que é fácil, pelo contrário, é muito difícil. Porém, vocês podem ajudar essa criança a se desenvolver, a criar autonomia, deixando com que ela tenha os mesmos contatos que as outras crianças que não possuem deficiência têm. Como escolher o colégio ideal? Desde então, nós falamos sobre a fase de recém-nascido, desde o ventre, sobre aceitação. Agora nós entramos na parte onde a criança começa a entrar na escola. Nem todas as mães são a favor e acabam não deixando o filho entrar em contato com outros coleguinhas. Papai e mamãe, quando vocês forem procurar algum colégio para os seus filhos, não pensem apenas na acessibilidade deles. Não pensem somente nas rampas ou nas provas em braille ou qualquer outra coisa que seja relacionada a isso, mas procure sim um profissional qualificado,
ou seja, um profissional que vai saber lidar com isso e que não vai tratar a criança simplesmente como café com leite. Isso é muito natural. Reparem bem nos professores. Eles podem muitas vezes excluir os seus filhos dentro da própria aula só para não dar continuidade, uma vez que é assim um trabalho a mais para ele. Mas, mesmo assim, ele possui a mesma capacidade e quanto mais nós influenciarmos essa criatividade na criança, melhor será o desenvolvimento dela. Para finalizar, eu gostaria de dar algumas dicas bem bacanas para as mamães e para os papais. Falamos bastante sobre o contato físico, sobre o contato com pessoas da mesma idade, contatos com pessoas mais velhas, mas aqui também é muito importante que vocês incentivem a arte e o contato com os animais. A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação, equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e ou necessidades especiais. O site deles é www.ecoterapia.org.br. Vou falar para vocês também sobre agora um projeto que se chama Movimentarte. Para quem estiver interessado, o site é www.movimentarte.com. É um projeto que utiliza a dança como desenvolvimento para as crianças com deficiência. Não somente crianças, mas também podem ser feitos com adultos. Então, eles fazem rodas no Ibirapuera, que para mim particularmente é um projeto sensacional, pois eles acabam usando as pessoas que estão no parque e acabam incluindo dentro da dança. Então a criança acaba tendo esse contato misto, que é um contato com uma pessoa que não conhece nada sobre a doença, mas não possui nenhuma deficiência, com alguém que possui alguma deficiência. Então, para quem estiver interessado, para quem tiver filhos nessas condições, procure sempre esse auxílio da arte, pois eles que vão ajudar também no desenvolvimento dos seus filhos. Bom, por hoje é só. Acho que esse assunto é bastante abrangente e a gente pode discutir algumas coisas que podemos ainda continuar falando no blog. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aqui para esclarecê-las. A Bianca pode passar nosso contato para vocês e aqui no nosso blog mesmo nós também temos este contato. Obrigada, até a próxima!